Olá, meus irmãos. Mais uma vez, uma alegria para mim estar aqui com vocês, para nós rezarmos juntos na presença de Deus. Nós estamos vivendo no grupo de oração o período do primeiro anúncio e é muito importante para nós vivermos essa dinâmica de passo a passo irmos entendendo como é que Deus se revelou a nós, como é que Deus deseja se encontrar conosco, porque Deus, ele de certa forma também é pedagógico, né? Então, Deus ele não se revela totalmente de uma vez só. Isso é claro nas Sagradas Escrituras, né? Nós percebemos que Deus ele tem um cuidado de ir aos poucos se revelando, aos poucos mostrando mais quem Ele é, aos poucos mostrando mais como Ele gosta de agir, como Ele gosta de falar, como Ele gosta de ser adorado. Então, essa dinâmica do primeiro anúncio, mesmo para você que já é de caminhada, mesmo para nós que já conhecemos o grupo de oração, já tivemos talvez uma experiência com Deus, é muito importante porque vai nos mostrando como a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus também ela é feita de passos, né? E requer perseverança, né? Participar de um seminário, de um cerco de Jericó, de um primeiro anúncio, requer perseverança porque a cada semana nós precisamos nos comprometer a vir aqui, nesse tempo, assistir os vídeos, né? Ouvir a pregação, rezar da nossa casa, mas entender de que cada passo é um passo na direção do Senhor, né? Uma vez um amigo meu me ensinou uma frase que ele gosta muito de usar e que eu nunca mais esqueci, que é cada passo na direção certa é um salto. Ou seja, para Deus, cada passo certo que nós damos não é algo pequeno, mas é algo grandioso. Então, hoje, mais uma vez, nesta noite, nós queremos dar mais um passo na presença de Deus. E que bom que você está aqui. Quero saudar você com a paz de Jesus. Independente de onde você esteja nesse momento, aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, que a graça de Deus possa inundar a sua vida e que hoje, ao assistirmos esse grupo de oração, que não seja somente um assistir, mas que seja uma ocasião também para você entrar na presença de Deus. Lembre-se que esse vídeo só está acontecendo por conta dessa situação de pandemia, mas é o nosso grupo de oração Sal e Luz que está acontecendo, independente se nós estamos reunidos na igreja ou se nós estamos rezando cada um da nossa casa. Que cada um de nós possamos tomar esse cajado nessa noite para viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Amém? Então vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você já no início desse grupo a se colocar na presença do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobretudo a promessa do Espírito Santo sobre nós. Deus fez uma promessa de que derramaria o seu Espírito Santo sobre nós, de que nós receberíamos o seu poder e de que nós poderíamos experimentar dessa graça que se derrama sobre a nossa vida. Por isso, Senhor, desde já nós queremos nos colocar na presença do Teu Espírito e pedir: vem sobre nós, Espírito de Deus. Se derrama sobre a nossa vida, venha se mover através de nós mais uma vez. Porque a cada vez que nós te experimentamos, nós descobrimos que nós podemos mais, que nós podemos conhecer mais e de que nessa vida nunca será suficiente. Nós nunca chegaremos até o ápice da experimentação do Teu Espírito, do mover do Teu Espírito, porque nós só vamos provar disso na plenitude do céu. Então até lá, a cada terça-feira, a cada momento de oração, a cada grupo de oração, a cada santa missa, a cada momento que nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, nós sabemos que existe mais. Por isso hoje, Senhor, venha trazer o novo de Deus em nossa vida. A graça que o Senhor tem para hoje, que não vai passar sem que nós recebamos ela, de coração aberto, de alma disponível, com fervor de espírito. Nós clamamos, portanto, Espírito Santo, a Tua presença sobre nós. Nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vai dizendo ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo na sua vida, que Ele é bem-vindo na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Sopra em nós, move-se no nosso meio. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus, para que nessa noite o Senhor venha e tome a nossa vida, tome a nossa história e outra vez realize algo novo em nós. O novo de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus. Espírito de Deus, aquieta minha alma, transborda o meu viver. Vem, Espírito de Deus, aquieta minha alma, transborda o meu viver. Cante isso, vem Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, aquieta minha alma, aquieta minha alma, transforma o meu viver. Vem, Espírito de Deus, aquieta minha alma, transforma o meu viver. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Declare isso, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Yaralá, yaralá, yes, yaralá. Nós precisamos de ti, precisamos do teu amor. Shiriyalala, yaralala, Siriyalala, yaralala. Vem, Espírito de Deus, aquieta minha alma, transforma o meu viver. Oh, vem, Espírito de Deus, aquieta minha alma, transborda o meu viver. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso, Espírito de Deus. Sim, Espírito de Deus, sem ti a nossa alma não encontra descanso. O Senhor nos fez para ti, como diz Santo Agostinho, a nossa alma não descansará enquanto não voltar para ti. E é somente o teu Espírito que é capaz de nos atrair, é somente o teu Espírito que é capaz de nos levar até a tua presença, Senhor, porque nós somos limitados. A nossa humanidade, Senhor, é limitada e ela não consegue alcançar perfeitamente a tua presença.
A nossa visão é como que turva. Nós vemos, mas não conseguimos ver direito, Senhor. Por isso nós te pedimos, vem e abre a nossa visão espiritual, vem e abre a nossa sensibilidade, para que a nossa alma de fato possa se unir à Tua presença, Senhor. E o elo dessa unidade é o Teu Espírito. Sem o Teu Espírito nós não conseguimos, Senhor. Então envia sobre nós a Tua graça. Envia do céu essa força e nos leva mais alto, nos leva para a Tua presença, nos leva para o Teu amor, nos leva para a Tua misericórdia. Ore em línguas, deixe o Espírito se mover em você. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Teu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com os Teus beijos, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso, Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que sempre escuta a nossa oração e que sempre vem ao nosso encontro quando nós pedimos. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha ao nosso encontro nesta noite, para que nós possamos discernir, como diz a palavra, discernir o que é bom e agradável a Deus. Venha, Espírito Santo, causar uma mudança na nossa mentalidade, na nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, que nesta noite nós sejamos removidos de todo o estado de estagnação espiritual. Você que tem questionado a Deus porque parece que a tua vida não avança. Em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo possa te dar uma nova visão a respeito da sua realidade. Em nome de Jesus, receba da parte do Espírito Santo profundidade na sua visão espiritual para entender os processos pelos quais Deus quer que você passe neste momento da sua vida. Receba da parte de Deus e do Espírito Santo fortaleza. Essa fortaleza que consiste em não colocar a nossa força em nós mesmos, mas em dizer para o Senhor: Senhor, Tu és a minha torre forte, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha proteção, Tu és o meu socorro. Nós também te pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento e abre o nosso coração para receber a Tua palavra nesta noite. Para que a Tua palavra semeada em nosso coração
nos converta cada vez mais e nos mova em Tua direção. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Tua Esposa Santíssima, a bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Muito bem, meus irmãos, agora com alegria nós vamos meditar um pouquinho da Palavra de Deus nesse dia, falando um pouco dessa promessa do Espírito Santo de Deus que Deus faz a nós. E retomando um pouquinho essa trajetória, né, daquilo que é o primeiro anúncio, como eu dizia, né, no início desse grupo, Deus ele gosta de trabalhar em etapas conosco, porque isso nos ajuda a dar um passo de cada vez, né? Porque ninguém conquista a santidade de uma maneira repentina da noite para o dia, né? Eu não me decido hoje e acordo santo amanhã, acordo pronto amanhã. Mas é um caminho que só acaba na hora da nossa morte, né? E só vai se concretizar quando nós chegarmos no céu. Então Deus ele vai nos permitindo viver, né, de maneira gradual a nossa vida com Ele. E essa dinâmica do primeiro anúncio no grupo de oração também segue mais ou menos essa linha e essa ideia. Porque é a dinâmica que, na verdade, os primeiros cristãos viveram, né? Então, como que era a pregação dos primeiros apóstolos, né? Dos primeiros cristãos quando o cristianismo surgiu? Era justamente essa pregação querigmática, né? O querigma é o anúncio, justamente esse primeiro anúncio que os pagãos recebiam, os judeus, ou mesmo os cristãos ainda, de perceber, então, qual que é a dinâmica, né, do primeiro anúncio. A primeira coisa que nós descobrimos é que Deus nos ama, né? Fazendo aqui uma recapitulação rapidinho. Deus nos ama, e porque Deus nos ama, Ele nos chama à conversão. Então nós percebemos que esse Deus que nos ama, nos chama para viver próximos dele. Mas para viver próximo dele, eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso abandonar aquilo que me afasta da presença de Deus e que me impede de preencher, de viver e de experimentar esse amor tão sobrenatural, tão incomensurável que Deus tem. Que Deus me ama de uma maneira infinita, sem limites. Então, porque eu entendo que sou amado por Deus, por amor a Ele, por querer amá-lo de volta, eu renuncio os meus pecados, renuncio a minha vida de pecado. E tudo isso pelo dom da fé, né? Então, eu me converto pelo dom da fé, eu creio em Deus e enquanto eu me converto eu creio, e enquanto eu creio eu estou me convertendo, né? Porque é essa graça de Deus que vem e opera de fato essa conversão no meu coração. E é Deus quem infunde o dom da fé, porque a fé é dom, é Ele quem dá a partir da nossa abertura do nosso coração, né? E a partir disso, nessa dinâmica de entender que sou amado por Deus, de me converter, de crer nele, de abandonar os meus pecados, eu recebo a promessa do Espírito Santo sobre mim. Essa promessa que me faz dizer que Ele é o Senhor da minha vida, né? Então a gente percebe que ao mesmo tempo que existe uma ordem, as coisas se misturam aqui, porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque é esse Espírito que vai nos mostrando quais são os nossos pecados, é esse Espírito que nos faz pedir mais fé, é esse Espírito que nos faz nos converter, é esse Espírito que nos faz confessar que Jesus é o nosso Senhor. Então hoje nós vamos falar propriamente dessa promessa de Deus, né? Então eu convido você, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lá no versículo, deixa eu achar aqui, que minha Bíblia é pequenininha, no versículo 4 em diante. Então aqui nós temos Jesus, né, ressuscitado junto com os apóstolos, e veja só o que o Senhor vai falar. Estando à mesa com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes da minha boca. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então os que se tinham congregado interrogavam-no: Senhor, porventura chegou o tempo em que vais restabelecer o reino de Israel?
Ele disse-lhes: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai reservou ao seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até as extremidades da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós percebemos qual é o motivo pelo qual o Senhor prometeu o Espírito Santo. Às vezes a gente foca muito, né, nos dons sobrenaturais, nos carismas, e isso é muito bom, né? E até hoje nós experimentamos, nós que vivemos essa realidade carismática com a graça de Deus, né? Nós percebemos que esse Espírito ele vem de fato, ele nos batiza, e quantos já viveram, né, essa graça de receber o dom de línguas, o dom da profecia, da palavra de ciência, de sabedoria, o dom de curas, o dom de milagres, que é um dom que ainda hoje existe, mas que nos primeiros tempos era muito mais comum. Por quê? Porque Deus precisou usar desses sinais para converter, né, aqueles que não criam, né? Aqueles que não acreditavam na palavra de Deus, aqueles que não acreditavam no Evangelho. Mas aqui Jesus coloca um dos motivos principais pelo qual ele vai derramar a promessa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele diz: não se afastem de Jerusalém até que a promessa se cumpra. Ou seja, tem momentos na nossa vida que Deus vai precisar que nós estejamos ali. Às vezes a gente não quer estar naquele lugar, a gente não quer estar naquela situação, a gente não quer estar no meio de uma pandemia, a gente não quer estar vivendo um grupo de oração dentro da nossa casa, a gente queria estar na igreja com os irmãos e tudo mais. Mas hoje Deus fala: não se afaste de Jerusalém, não se afaste do lugar onde eu te coloquei, o teu casamento, a tua família, o teu trabalho, as pessoas que você convive, não se afaste, porque hoje eu quero derramar a promessa. Você precisa estar aí. Ou seja, o que Jesus está falando? Nós precisamos ser obedientes e esperar que a promessa aconteça, né? E por que o Espírito Santo se derrama? Recebereis a virtude do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Então aqui a principal função do Espírito de Deus é nos fazer testemunhas de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo para testemunhar. Testemunhar o quê? A palavra de Jesus. São Paulo vai dizer depois nas suas cartas que nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que nos dá, que nos movimenta, né, que nos dá essa força para testemunharmos, não a nós mesmos, mas aquele que nos tocou, mas aquele que mudou a nossa vida, aquele que mudou a nossa história. E os primeiros cristãos souberam muito bem o que era pagar o preço por isso. E é somente uma pessoa cheia do Espírito Santo que consegue testemunhar a palavra de Jesus diante da perseguição, diante da calúnia, diante da doença, diante da pandemia, diante de um familiar, de um marido, de um filho, de uma esposa que não crê, e que não gosta da minha fé, que não concorda com a minha fé. Porque nós mesmos, nós somos fracos, rapidamente nós abrimos mão das nossas convicções, mas aquele que é cheio do Espírito Santo consegue testemunhar a promessa de Deus o tempo todo. E veja só como isso é forte. Eu estou lendo um livro que conta a história de vários mártires da era primitiva da igreja, e meu Deus, a gente lê e eu fico constrangido de perceber como eu sou um mau cristão. Porque veja, os primeiros cristãos, né, lá nos primeiros séculos, eles perdiam a vida por algo que a gente acharia pouquíssima coisa. Então, um exemplo, né? Tinham ali nos primeiros séculos vários imperadores, né? Que antes de se converter, se eu não me engano, foi Constantino, né, o primeiro imperador cristão que se converteu e pôde dar, né, a liberdade para os cristãos, mas isso foi ali, se eu não me engano, nos anos 300, 400 depois de Cristo. Mas antes disso, todo esse período ali de 3 séculos, os cristãos foram muito perseguidos. Então, os imperadores romanos, eles eram tidos como deuses. Então, como eles eram deuses, eles estabeleciam, né, por regra, né, por constituição, digamos assim, que as pessoas em determinadas datas do ano, em determinadas ocasiões do ano, as pessoas deveriam adorar a eles, né? Como que era feita essa adoração? Existia uma fogueira
Então essas pessoas chegavam nessa fogueira e tinha uma imagem do imperador, uma estátua, e as pessoas deveriam pegar um punhado de incenso e jogar naquela fogueira para que subisse a fumaça. Então era fazer uma espécie de sacrifício para aquele deus, né, para aquele imperador. E os cristãos naquela época se recusavam a fazer isso. E porque se recusavam, eram condenados à morte, eram enviados para os circos romanos, onde eram devorados pelas feras, ou eram apedrejados, eram decapitados, eram queimados vivos. Todo tipo de morte cruenta que os primeiros cristãos sofriam simplesmente para não depositar um punhado de incenso diante de um Deus falso, porque para eles era preferível a morte do que ofender a Deus com aquela idolatria. E veja como hoje em dia, quantas vezes nós prostituímos a nossa fé, prostituímos a nossa convicção, e a gente troca Jesus por tão menos do que isso. Às vezes a gente se cala para não discordar de uma pessoa que está falando mal da nossa fé. Às vezes a gente se cala porque nós temos vergonha de que no meio de um ambiente onde ninguém é cristão, as pessoas nos reconheçam como cristãos. Isso não precisa ser num ambiente oficial, numa universidade, num trabalho, mas às vezes numa fila de banco, numa fila da padaria, né? Quantas vezes, eu digo por mim mesmo, né? Às vezes a gente tem o costume de sair rezando o terço na rua, né? Quantas vezes eu às vezes escondia o meu texto porque eu não queria que as pessoas vissem que eu estava rezando, para que ninguém não corresse o risco, às vezes no ônibus, né? Indo trabalhar, às vezes eu estava rezando o texto, para não correr o risco de que às vezes alguém veja e venha querer discutir, né? Então às vezes para evitar a fadiga, a gente acaba nos afastando e nos escondendo da nossa fé e deixando de testemunhar. Deixando de defender quando alguém fala mal, quando alguém ofende nosso Senhor. Veja o mundo que nós vivemos hoje. É engraçado, esses dias eu partilhava também aqui no seminário com um padre, e o padre dizia algo muito interessante. Hoje nós temos no mundo, né, duas figuras que são um pouco pitorescas, digamos assim, né? Nós temos a figura do presidente do Brasil e a figura do presidente dos Estados Unidos, atual ainda, né, o Donald Trump. E nós vemos que, diante do mundo, eles são os dois presidentes que mais defendem a fé cristã, abertamente, né? Colocam a cara para bater, mas ao mesmo tempo nós percebemos, isso pelo testemunho de vida deles, que eles não vivem uma vida cristã, né? O presidente do Brasil está no segundo, terceiro casamento dele, né? O presidente dos Estados Unidos piorou, né? Ele é cristão, mas ele também não é católico. Enfim, não estou querendo falar isso aqui para falar sobre política, porque a gente está em época de eleição. Não é por causa disso. Mas é para a gente se perguntar, né? Duas figuras tão peculiares, digamos assim, defendendo abertamente a fé cristã e ao mesmo tempo não dão testemunho dessa fé, né? Estão num ambiente de corrupção, cheio de coisas estranhas acontecendo, e a gente percebe, só vê aí as notícias, né? Mas não é estranho que diante do mundo, sejam eles que estão levantando a defesa do cristianismo. Será que não deveria ser nós, a igreja, os missionários, os servos do grupo de oração, os verdadeiros católicos que vivem na graça de Deus? Será que não deveria ser nós que deveríamos estar levantando a nossa voz, em vez destes que às vezes não dão testemunho, e nós que deveríamos dar o nosso testemunho nos calamos? Então o Espírito Santo de Deus é essa promessa que o Senhor faz para que nós demos testemunho. Mesmo que nós tenhamos que pagar com um martírio, como os primeiros cristãos pagaram, mas hoje, né, Bento XVI já dizia que o martírio que nós vivemos é outro martírio, é o martírio da ridicularização. De dar testemunho e dizer, eu sou cristão, de carregar um sinal da cruz no meu peito, de carregar o texto na minha mão quando estou andando, quando estou pegando um ônibus, eu vou rezando. E de não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, mesmo que as pessoas me ridicularizem, mesmo que as pessoas deixem de falar comigo, mesmo que as pessoas me excluam por eu ser cristão, eu não abro mão da minha fé.
E nós só teremos força para fazer isso se de fato nós abrirmos o nosso coração para receber a graça do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus, de fato, que nos dá essa coragem para testemunhar a Cristo num mundo que já não mais vive o Evangelho. E cada vez vai ser mais difícil para nós dar testemunho. Cada vez vai ser mais difícil a gente não se fechar em nós mesmos. Cada vez vai ser mais difícil a gente não se esconder. Porque cada vez nós teremos que pagar um preço maior para testemunhar a nossa fé. Mas nós precisamos, portanto, meus irmãos, pedir essa graça do Espírito Santo. Para que nós não tenhamos medo de testemunhar verdadeiramente que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus é a verdade, que só Cristo é a verdade, que só Cristo liberta, que só Cristo salva, que só Cristo dá a vida eterna. Eu quero partilhar outra palavra aqui de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Veja aquilo que ele diz. Nós temos, porém, este tesouro, ou seja, a graça de Deus, a nossa missão, em vasos de barro, para que se veja bem que esse extraordinário poder vem de Deus e não de nós. Em tudo sofremos tribulação, mas não somos oprimidos. Somos cercados de dificuldades, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Somente alguém cheio do Espírito Santo pode dizer isso. Eu sou perseguido, mas eu não me desespero. Eu sou humilhado, mas eu não me desamparo, porque é o Espírito Santo que me sustenta. Por isso, nessa noite, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus essa graça, de que nós não mais prostituamos a nossa fé, que nós não mais nos escondamos diante deste mundo que precisa do nosso testemunho. Porque Cristo, Ele é cativante. Cristo, Ele é capaz de convencer e de atrair as pessoas com o seu amor, com a sua misericórdia. Nós não somos capazes de nada, nós só somos a matéria-prima na mão de Deus. Nós só precisamos pedir, Espírito Santo, vem e me ajude a dar testemunho. E a partir do nosso testemunho, Deus usa isso de matéria-prima para que as pessoas vejam a graça de Deus e para que as pessoas abram o coração. Lembre-se que se a fé é dom, nós não somos responsáveis por enfiar a fé goela abaixo de ninguém. Nós somos só responsáveis por dar testemunho para que as pessoas vendo o nosso testemunho, possam abrir o coração e receber de Deus esse dom da fé. Então hoje vamos pedir a esse Espírito de Deus que essa promessa que o Senhor fez, mais uma vez seja derramada sobre nós. Jesus, nós te pedimos que derrames o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Ti e que nós não tenhamos medo de assumir a nossa fé. De assumir a nossa fé fora dos muros da nossa igreja, fora dos nossos ciclos cristãos, mas que nós, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua força, possamos testemunhar a nossa fé onde quer que nós estejamos. No nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, nos lugares que nós frequentamos, nas pessoas que nós falamos. Dá-nos, Espírito Santo, essa graça para que nós possamos rezar junto com São Paulo, rezar junto com essa palavra. Em tudo sofremos tribulação, mas não somos oprimidos. Somos cercados de dificuldades, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. Não perecemos, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito Santo que está em nós. É o Teu Espírito Santo que nos ampara o tempo todo, Jesus. Em nome de Jesus, que essa promessa hoje se cumpra sobre a nossa vida. Renova, Senhor, em nós a experiência do batismo no Espírito Santo. Esse Espírito que nós recebemos desde o nosso batismo. Venha infundir em nós essa força, essa coragem, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós, com os Teus dons, com os Teus carismas, com a Tua graça. Venha se mover em nós, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos aqui e quero desejar a você que neste fim de ano Deus possa iluminar profundamente a sua vida e que neste finalzinho também, de primeiro anúncio, o Espírito Santo possa conduzir o seu coração. E lembre-se, cada dia nós vivemos passo a passo a nossa vida com Deus. Não se desespere, mas se abra a essa graça de Deus, que a cada dia, como diz a palavra, basta o seu cuidado. Então a cada dia Deus derrama novas graças para nós, para que nós avancemos na direção dEle. Que nós também sejamos cheios dessa graça de Deus nesse tempo difícil de pandemia, Vamos aí fechar quase um ano inteiro nessa situação. Mas o Senhor não nos desampara, o Espírito Santo é por nós e Ele nos dá força para seguirmos em frente. Então, quero desejar mais uma vez a paz de Jesus, o amor de Maria, pedir que vocês sempre coloquem também a minha vida, a minha vocação nas suas orações, para que também Deus me dê a graça de ser fiel e para que um dia, com a graça de Deus, eu chegue ao sacerdócio, se assim Ele desejar. Um grande abraço, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Nós estamos sempre reunidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.